Amém? Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor fala conosco, Pai. Nós te agradecemos porque muitas pessoas, Senhor Jesus, foram usadas para que hoje a gente tivesse a Bíblia na nossa mão. Te agradecemos porque muitas pessoas morreram para que a gente tivesse a Bíblia nas nossas mãos. Que em nome de Jesus, Deus, o teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, que a gente venha, Senhor, aprender mais de Ti, que o Senhor revele a nós quem o Senhor é, como o Senhor pensa, como o Senhor gostaria que a gente agisse, que, Deus, no individual de cada um, o Senhor possa nos conduzir, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, nós terminamos o livro de Atos, e para você se recordar, o livro de Atos, ele conta a ressurreição, o finalzinho ali, né, quando Jesus ele ascende aos céus, e o que acontece com aquele grupo de pessoas. Porque era um grupo, naquele momento pequeno, que tinha vivido 3 anos com Jesus, aí Jesus morreu, ressuscitou e foi embora. E agora, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com tudo que a gente viu, com tudo que a gente aprendeu? E Deus, na sua infinita misericórdia, manda o Espírito Santo para também auxiliar aquele grupo nesse processo, né? Como que eles iam agir a partir disso. Então, a gente viu em Atos o Espírito Santo descendo sobre os judeus, descendo sobre os gentios, quebrando ali uma barreira, porque o judeu, para ele, o gentio era imundo, ele não se sentava com os gentios, né? Ele não tinha entendido que era através deles que todos os povos da terra seriam alcançados. Aí começa aquele núcleo, começa a igreja, começa a expandir a igreja, a gente vê o evangelho chegando aos gentios. Quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu. Eu e você somos gentios, se a gente for parar para pensar na lógica. Porque judeu não é só, principalmente naquela época, não era só uma religião, era também uma identidade, uma nacionalidade, uma cultura, uma descendência. A gente vê a perseguição começando contra a igreja, e com isso o povo sai fugido de Jerusalém e o evangelho começa a ser propagado para outras regiões. Nós vimos em Atos a liderança de Pedro e a conversão de Paulo, que foi outro líder que Deus levanta. E aí, a partir de um certo momento, Lucas começa a narrar as viagens missionárias de Paulo, que foram 3 que nós sabemos, né, que foram ali registradas. O livro de Romanos, ele é uma carta escrita por Paulo durante esse processo. Porque vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Quando a gente estudou o Velho Testamento, o que a gente aprendeu? Que nós temos ali Reis e Crônicas, que são livros históricos. E a maioria dos profetas que vêm depois, a história deles, ela está inserida em algum lugar dentro de Reis e Crônicas, certo? Aqui nos evangelhos, a gente tem os 4 evangelhos que vão falar especificamente sobre a vida de Jesus. Nós temos Atos, que vai falar sobre a vida da igreja nesse início. E as cartas de Paulo, elas vão estar inseridas, não todas, mas boa parte delas dentro do livro de Atos, durante o ministério de Paulo ali. É que tem uma parte do ministério de Paulo que a gente não tem relato nenhum, que é depois da sua 3ª viagem missionária. Mas a Bíblia, gente, ela está inserida dentro da história da humanidade. E quando a gente entende isso, ajuda a gente a entender muito sobre o contexto. Então, boa parte das cartas de Paulo, ele escreve durante as viagens missionárias que estão descritas lá em Atos. E quando a gente consegue, nem todas é possível localizar, mas quando a gente consegue localizar, traz essa informação, essa camada de contexto, para a gente entender melhor o que ele estava fazendo. Então, Paulo escreve uma carta aos romanos, a igreja que existia na cidade de Roma. Existia uma igreja ali cristã, e Paulo escreve, então, o livro de Romanos, enviando essa carta para eles. Para entender, a gente organizar essas informações, já falei para vocês, as viagens de Paulo no livro de Atos foram 3. E essas viagens, gente, elas eram longas, tá? Por exemplo, em Éfeso, estou me adaptando com um negocinho novo que o meu pai comprou. Cadê? Ah, entendi. Em Éfeso nós temos 3 viagens. Em Éfeso ele ficou 3 anos, por exemplo. Então eram viagens que ele saía e não sabia. Em Corinto ele ficou 1 ano e meio.
Então eram viagens bem longas, até porque não era fácil viajar naquela época, né? Então não dava para ele fazer uma viagenzinha ali de 5 dias e de 2 semanas, era um negócio que ele realmente precisava. E Paulo implantava igrejas, ele começava as igrejas do zero. Então era muito trabalhoso, ele saía de lá quando ele levantava uma liderança. Ele deixava uma liderança naquela igreja e aí ele partia para uma próxima cidade. Então, na terceira viagem missionária de Paulo, que é quando a gente vai localizar a carta de Romanos, ela foi registrada a partir do livro do capítulo 18 de Atos. Então, se você olhar lá na Bíblia, a partir do capítulo 18, inicia-se a terceira viagem missionária. A essa altura, gente, a gente já tem um Paulo amadurecido. Um Paulo mais velho, já foi a última viagem que estava registrada ali na Bíblia, ele já tinha sido perseguido, já tinha sido preso, já tinha apanhado, já tinha acontecido muita coisa na vida dele. Então a gente tem um Paulo mais velho, mais maduro, né? Quando a gente viu em Atos, a gente falou, isso aqui, o Paulo jovem, porque Paulo era um homem enérgico. Pelas cartas, pela maneira que ele escreve, pela maneira que ele lida com as situações, ele era um homem muito determinado, muito enérgico, né? Acho que falei para vocês, eu acho que talvez por isso que Deus escolheu ele. Deus nos dá as características e Ele nos usa dentro das características que Ele nos deu. A Helena Tanuri, ela tem uma pregação que ela fala que Deus não vai te dar uma mochilinha com uma roupa de inverno e te mandar para o deserto Saara. E te mandar, ou ao contrário, não vai te dar roupa de praia e te mandar para o Alasca. O Senhor nos dá características, Ele nos cria e Ele usa as nossas características dentro daquilo do propósito dele. E aí, Ele vai passar, vamos facilitar, eu botei numa ordem, eu vou seguir a ordem mesmo, senão eu vou me bagunçar. E a Bíblia vai falar que Ele vai passar no finalzinho ali da sua viagem pela província de Macedônia, Acaia e Síria. Por quê? Porque no final da terceira viagem missionária, ele começa a arrecadar oferta, lembra disso? A gente falou bastante disso. Ele começa a arrecadar oferta para levar para Jerusalém, porque o pessoal de Jerusalém estava passando necessidade. Os cristãos de Jerusalém estavam passando necessidade, era um período de fome. Então, no finalzinho da terceira viagem missionária dele, ele sai de Éfeso e ele vai para Macedônia, para Acaia e depois para Síria, e nesse trajeto de retorno para Jerusalém. Vamos nos lembrar que a sua estadia em Éfeso foi bastante conturbada. Paulo vai ficar 3 anos em Éfeso, e Éfeso era a cidade, lembra do templo da deusa Diana? Lembra que eu falei para vocês que tinha lá uma feira gigante, que eles vendiam miniaturas, vendiam souvenir, vendiam isso aqui, e era um grande polo, a cidade de Éfeso. Um grande polo religioso, recebia muita gente, era uma cidade importante na época. E Paulo passou ali por diversos problemas naquela cidade. Mas a Bíblia fala que durante pelo menos 2 anos ele pregou todos os dias naquela cidade. Era uma cidade muito envolvida com magia, tinha escolas, tinha ali grupos que se reuniam. Então era uma cidade que exigiu muito de Paulo. E no final, a gente tem aquela baita confusão com os artesãos que faziam a deusa, faziam as miniaturas, tudo. Eles saem, até mostrei para vocês a foto do teatro, eles levam os amigos de Paulo para um teatro imenso. A gente pensa, um teatro. Não, cabia, a Bíblia não fala que tinha, mas cabia 20 mil pessoas no lugar. E aí foi uma muvuca, um negócio, eles queriam matar Paulo de todo jeito. Então, essa é a estadia de Paulo em Éfeso. Depois desse rolo, ele decide ir embora. E aí ele pega essas ofertas dessas igrejas para levar para Jerusalém. Se você tiver caneta, eu sugiro que você anote essas informações que estão aqui, porque quando você for ler o livro de Atos, se você for voltar, isso aqui te ajuda. Por quê? Província da Ásia era Éfeso. Toda vez que na Bíblia, em Atos ali, a gente lê, província da Ásia, ele estava na província da Ásia. A principal cidade era a cidade de Éfeso. Província da Macedônia, Filipos e Tessalônica, eram as principais cidades, as principais igrejas dessa região. Acaia, Corinto, província de Acaia, a província, gente, mal comparando, tipo o estado. Roma dividiu em províncias e dentro dessas províncias tinham as cidades.
Então, quando fala, ele foi para Acaia, ele era de Acaia, ele voltou de Acaia, provavelmente vai estar falando de Corinto, porque era a principal cidade da região. E, quando fala província da Síria, ele está falando de Antioquia, que foi a igreja que enviou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária deles e para Damasco, que é da onde o próprio, a gente lembra lá de Paulo, indo para Damasco. E aí, então, o que aconteceu? Paulo estava em Éfeso, a gente já vai ler esse texto, e aí você vai, estou explicando antes. Paulo estava em Éfeso, na província da Ásia. Ele sai, ele vai possivelmente para Filipos, recolhendo essas ofertas. De Filipos, ele vai para Corinto, ele vai ficar 3 meses em Corinto, ele volta para Filipos, e daí ele vai para Antioquia e para Jerusalém. Muita informação, mas a gente vai chegar lá. Pouco tempo depois que ele chega em Jerusalém, esse daí foi o finalzinho de Atos que a gente estudou, Paulo é preso. Paulo chega em Jerusalém, ele entrega a oferta que ele tinha levado ao povo, e aí ele é preso. A liderança judaica pega ele e ele vai ficar preso 2 anos na Cesareia, e ele vai ficar 2 anos depois preso em Roma, em prisão domiciliar. E Atos acaba aqui, nesse ponto. Na Judéia? Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com Jesus. A liderança judaica não aceitava muito a Paulo, eles falavam que Paulo ele era ele tumultuava, né? E eles armaram um planinho ali e falaram que ele estava estava pregando contra os judeus. Ele era um rebelde, né? Ele era um judeu e ele tinha se tornado, mas na verdade o plano deles era matar Paulo. Porque a Bíblia fala que o interesse, que fala 1 ou 2 vezes, que eles reuniram ali alguns homens, lá no finalzinho de Atos, reuniram alguns homens que juraram que ia matar Paulo. E aí a gente foi vendo, né, que Deus guardando a vida de Paulo, inclusive quando Paulo é levado para Cesareia, foi providência de Deus. Porque se ele tivesse ficado na Judéia, ele tinha matado ele. Os próprios judeus. Porque em Jerusalém a gente teve um grupo de judeus que se converteu ao cristianismo, e um grupo de judeus, que foi a maior parte que não. Então, Paulo era um herege, um cara que estava tumultuando, que estava pregando contra o judaísmo, que estava falando mal do judaísmo. E para Roma, o que eles falavam para Roma? Ele tumultua, ele está fazendo uma rebelião, porque Roma não aceitava nenhum tipo de revolta. Roma tinha a máxima da paz romana, ainda que a paz romana fosse um pouco violenta, não importava, era a paz romana. E aí os judeus, a liderança, o conselho judaico, o sinédrio, do mesma maneira que eles mataram Jesus, eles queriam matar Paulo. Só que Paulo era cidadão romano. Então dificultava um pouco a história, porque diferente de Jesus, perante Roma, Paulo tinha direito de defesa. E ele vai para Roma porque ele tinha direito de defesa, ele tinha direito de apelar ao imperador. Então, aí o governador de Cesareia ficou ali, não tinha motivo para condenar Paulo, mas não queria desagradar os judeus, foi levando, ele ficou preso 2 anos. Aí quando Paulo viu que o negócio não trocou de governador, os judeus vieram para cima dele de novo, Paulo falou, eu quero apelar ao imperador. Porque ele viu que ali ele ia ficar preso para a vida dele. Aí ele foi para Roma, ficou em prisão domiciliar lá mais 2 anos. E aí é tão interessante que no final de Atos, a gente vê que assim, Paulo foi um período talvez de descanso para Paulo, esses 2 anos em Roma. Porque ele ficava preso em casa, provavelmente sempre com um guarda, mas a Bíblia fala que ele podia receber quem ele quisesse. E ali, ali esse homem pregou. E pregou no conforto da casinha dele. E talvez Deus te tenha preparado um período ali de... Você não vai fugir agora não, agora você vai ficar... Fica aqui quietinho um pouquinho. Guardadinho. Né? Porque eles tinham que esperar até 2 anos para esse julgamento. E durante esse período ele ficava preso. Depois de 2 anos, se não fosse julgado, a lei dizia que você era liberado. Então, nesse momento, provavelmente Paulo não foi julgado e foi liberado. Mas nesses 2 anos, deixa eu ver se eu acho o texto que fala, que é muito legal. Nos 2 últimos versículos de Atos capítulo 28, versículo 30.
Diz assim: durante 2 anos, Paulo morou ali em Roma, numa casa alugada, e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, falando com toda coragem e liberdade. Ele estava preso, em prisão domiciliar, mas ele pregava com coragem e com liberdade. Talvez o Senhor tenha preparado ali, porque ele já tinha fugido demais, apanhava, fugia, era cesto, era gente, era multidão, era não sei o quê, sai corrido ali, sai corrido de cá, e uma bagunça, e Deus falou, não, beleza, vamos. E aqui, ele estava sempre com alguém de Roma, sempre com um soldado, né, então, a gente... Ó, vida. Eu podia estar lá. Coitadinho de mim. Não, mas ele aproveitou a oportunidade para cumprir o propósito. Para cumprir o propósito. Obrigada. Obrigada. Minha produtora de imagem. Aí... Outra coisa que a gente falou muito ano passado é porque Deus tinha falado que ele ia para Roma. A gente só não esperava como. Talvez, quando Deus falou para ele, falou, você vai para Roma. Vou para Roma. Mas daí ele foi sim. Às vezes a gente precisa entender aí os propósitos de Deus, não é mesmo? Mas então é isso, a gente teve esse final de história aí. E aí, por que tudo isso? Pra gente entender Ai, Denis, eu não consigo. Não sei o que acontece. Dito tudo isso, a carta de Paulo aos Romanos, ela deve ter sido escrita quando Paulo já tinha entre 20 e 25 anos de ministério. Então, como eu falei para vocês, estamos falando de um Paulo maduro. Possivelmente ali entre os anos 57 e 58 depois de Cristo. E ele vai escrever, a primeira informação que eu coloco aqui é que Paulo, já mais velho, dita a carta. E quem redige, né, vamos dizer, o escrivão dessa carta, foi um homem chamado Tércio. Quem achar aí Romanos 16, versículo 22, pode ler para mim em alta voz. Então, neste versículo, nós descobrimos que um homem chamado Tércio foi quem redigiu, quem escreveu literalmente a carta enquanto Paulo ditava. Por que eu gosto de falar isso? Porque a gente tem a impressão, já falei isso outras vezes, que Paulo era um ermitão. Que Paulo era um homem que sozinho enfrentava... Paulo nunca estava sozinho, gente. Paulo sempre teve gente que ajudou ele, sempre teve equipe, sempre teve hospedeiro, ele viajava com 2, 3, 4, e isso me lembra o quê? De corpo, de igreja, que é grupo, é comunidade, a gente às vezes vai tentar fazer tudo sozinho na força do nosso braço, não vai dar certo. O Paulo, ele era o líder, ele era um homem que Deus usou, mas ele não fez sozinho. Acho que é quando ele escreve aos Colossenses, tem uma lista de gente que ele vai agradecendo. Fulano fez isso. Por exemplo, em Roma, ele estava numa casa alugada. Alguém estava pagando. Ele estava preso, não podia trabalhar. Alguém estava pagando. Lucas faz questão de falar. Ele estava numa casa alugada. Alguém ajudou, alguém bancou, alguém supriu essa necessidade de Paulo. E aqui a Bíblia fala que Tércio é esse homem que redige, né, a carta de Paulo. Pode passar, Denis? E aí, gente, provavelmente, essa carta ela foi escrita nos 3 meses que Paulo passa em Corinto. Vamos construir esse fio da meada aí. Por que eu gosto tanto de entender isso? Para entender as coisas que vão estar escritas. Porque assim, gente, por exemplo, a gente vai ver aqui, ele fala Tércio. Ele não explica quem é Tércio, para nossa infelicidade. Por quê? Porque provavelmente era conhecido. É a mesma coisa se eu escrever uma mensagem para alguns de vocês e falar, o pastor falou isso. Eu preciso explicar quem é o pastor para vocês? Não. Se eu escrever, porque é o presidente da república, eu preciso explicar? Então, quando ele escreve uma carta, essas coisas eles não explicam, porque era de conhecimento de todo mundo. E às vezes a gente perde um pouco de contexto.
A gente perde um pouco do que estava querendo dizer ali por não entender o contexto, por não entender por quê, para quem, quando, em que circunstância. A gente às vezes perde alguma coisinha que a gente pode ganhar lendo a Bíblia. Então, a gente vai começar aqui indo lá para Romanos 15, 25 e 26. Quem achar, já lê aí para nós. Romanos capítulo 15, versículo 25 e 26. Vinte e 25 e 26. Agora, porém, estão a partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Muito bem. Então, a gente localizou aqui uma indicação de que momento da vida de Paulo ele está. Está naquele momento que eu falei para vocês. Ele recolheu as ofertas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, e da Acaia, Corinto. E ele está indo para Jerusalém. Então, aqui a gente tem esse indicativo de que Paulo está no final da terceira viagem missionária dele. Por isso, a gente consegue pensar que ele estava ali entre 20 e 25 anos de ministério, certo? Quando a gente volta lá para Atos 20, que é quando Atos relata esse momento da vida de Paulo, que ele está recolhendo essas ofertas e tudo mais, diz assim, ó, Atos capítulo 20, versículo 1. Quando acabou a confusão, que confusão? Aquela lá da deusa Diana que eu falei para vocês, em Éfeso, que está relatada aqui no capítulo 19. Quando acabou essa confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então ele se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Mesma coisa que ele está falando lá em Romanos. Então, estão fazendo essa ligação aí? Macedônia, Filipos, Tessalônica. Ele atravessou aquelas regiões, animando. Eu amo que Paulo, onde ele passava, ele animava todo mundo, não importava o que estava acontecendo. Atravessou aquelas regiões, animando muito com as suas mensagens os cristãos. Aí ele chegou na província da Acaia, Corinto, certo? Então, mais uma vez, mesma coisa que ele falou em Romanos. A gente localizou aqui em Atos o que ele está falando lá em Romanos. Onde ele ficou 3 meses. Então, nesse finalzinho dessa viagem dele, ele vai ficar 3 meses em Corinto. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, Antioquia provavelmente, soube que os judeus estavam fazendo planos contra eles, então ele resolve voltar para Macedônia. Muito bem. Então, é aquilo que eu falei. Paulo sai de Éfeso, ele vai para Filipos, vai para Corinto, fica 3 meses em Corinto e volta para Filipe. Mesma coisa, mesmo trajeto que ele está falando lá em Romanos. Então, ele está nesse momento de vida aqui. Quando ele escreve aos Romanos, ele acabou de passar pela confusão em Éfeso e ele está tentando ir para Jerusalém levar a oferta das pessoas que tinham lá. Pode passar, Denis, por favor. Muito bem. Quando a gente volta lá para Romanos 16, quem pode ler para mim o versículo 23? Romanos 16, 23. Quem achar pode ler. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam-lhe saudações. Então, tá bom. Então, no final do livro de Romanos, ele fala de Tércio, que escreveu, e fala que ele estava na casa de um homem chamado Gaio. Gaio morava onde? Em Corinto. Então, provavelmente, ele escreve realmente essa carta naqueles 3 meses que ele passa em Corinto, na casa de Gaio. Como que a gente sabe que esse Gaio morava em Corinto? Porque ele é citado lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Quem é ágil pode abrir aí para mim, por favor, só o versículo 14. Graças a Deus eu não batizei nenhum de vocês, a não ser o bispo e Gaio. Muito bem, então tá tendo um BO lá em Corinto, por conta a igreja estava dividida entre Paulo e Apolo. Paulo vai escrever essa carta aí e ele fala, olha, eu não batizei vocês, mas eu batizei Gaio. Eu só batizei Gaio e o outro irmão.
Então, e Gaio, quando a gente volta lá para Atos 19, na confusão de Éfeso, Gaio que estava lá também. Gaio que foi levado para o teatro, lembra? Deixa eu voltar aqui. Gaio é aquele mesmo do Não, esse é outro Gaio. Centurião lá da história de Jesus? Lá da história de centurião romano, lá da história de Jesus? Desde o início do ministério de Jesus, ele trabalhava junto com Mateus, né? Ah, lá na série? Não. Aquele centurião que fala na série, ele não consta daquele jeito na Bíblia. Tá? Mas era um nome realmente, provavelmente comum. Aqui em Atos 19, vamos lembrar, os artesãos ficaram bravos porque, como Paulo estava pregando muito evangelho, caiu o consumo dos souvenirs da deusa Diana, e aí eles ficaram muito preocupados, muito bravos, e aí eles saem atrás de Paulo. Eles não encontram Paulo, mas eles encontram Gaio. Então aqui no versículo 29 do capítulo 19 de Atos diz assim: a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou a Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Então vamos organizar todas as informações. Paulo havia batizado Gaio em Corinto, né? Ele fala lá. Nessa viagem, Gaio foi com Paulo. Em algum momento ele encontra Paulo em Éfeso. Aí acontece toda aquela confusão e eles saem de Éfeso. Aí eles vão primeiro para Macedônia, depois em Corinto. Muito provavelmente, Paulo se hospeda na casa de Gaio em Corinto e fica ali esses 3 meses, porque é o que ele fala lá na carta aos Romanos, que ele está hospedado na casa de Gaio. Então, nesse período, na casa de Gaio, que tinha viajado com ele, ele escreve aos Romanos. Então, você já sabe quando a carta de Paulo foi escrita aos Romanos. Nos 3 meses que ele ficou em Corinto, antes de ir para Jerusalém, hospedado na casa de Gaio, que era um parceiro de viagem dele, né? Que havia se convertido quando Paulo pregou pela primeira vez em Corinto. Outra informação, pode passar, Denis. Lá no versículo 23, que o Vitor já leu, fala de Erasto. Como sendo, na minha versão, o tesoureiro da cidade. Quer dizer, ele tinha uma função pública. Ele tinha ali uma função importante na cidade de Corinto. E por que a gente sabe disso? Porque existem registros históricos de um homem chamado Erasto, nessa função, neste cargo público em Corinto, mais ou menos nessa data. Por conta disso tudo, a gente conclui, sem muitas dúvidas, o período, a data e a circunstância em que Paulo escreve aos Romanos. Sei que é um pouco confuso, sei que tem muita informação, mas tem alguma dúvida? Alguma coisa? Alguém não entendeu? Ficou tranquilo? Muito bem. Pode passar, Denis. E o que acontece? Diferentemente das outras cartas, né, da grande maioria de cartas que Paulo escreve, ele não conhecia a igreja de Roma. Ele não tinha fundado a igreja de Roma. Ele não tinha ido até Roma. Ele não conhecia os romanos. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta, ele se apresenta. A gente vai ver que ele se preocupa em se apresentar um pouco mais, em falar. Por quê? Porque eles não conheciam a Paulo. E eles, com certeza, já tinham ouvido falar de Paulo. Então, talvez preocupado ali, né, com a recepção que ele teria, ele se apresenta, ele mostra quem ele é, ele fala um pouco do que aconteceu com ele. E ele vai apresentar a sua pregação. Ele vai apresentar para eles, ele vai expor para eles o evangelho, a mensagem que ele vinha carregando ao longo desses anos. É uma carta de apresentação. Aí os estudiosos falam, pode passar, Denis, por favor, que essa é a exposição mais completa e sistemática do evangelho feita por Paulo. A carta de Paulo aos Romanos é uma exposição clara, embora
vou mudar, complexa, completa e profunda da mensagem do Evangelho. Se você quer entender o que é o plano de salvação, se você quer entender o sacrifício de Jesus, se você quer entender o que aconteceu, se você quer entender sobre o amor de Deus, sobre a fé, carta de Paulo aos Romanos. Porque ele vai pegar o fio da meada sobre o Evangelho, a mensagem que ele pregava por toda aquela região que ele já tinha passado e vai falar, Romanos, é sobre isso que eu falo. É sobre isso que eu prego. Porque muitas das cartas que Paulo escreve era para resolver B.O. Muitas das cartas, exatamente, muitas das cartas que quando Paulo escreve aos Coríntios, quando Paulo escreve outras cartas ali, aos Gálatas, era carta para falar aos Filipenses. Quando ele escreve aos Filipenses, tem 2 irmãs que ele cita o nome. Eu falei pro meu pai, gente, você imagina, você ir parar na Bíblia que você estava brigando com a irmã da igreja? Ah, não, cara. Ele pega e fala, queridas, por favor, se possível. E Paulo preso, viu? Essa altura em Filipenses ele estava preso. Queridinhas, por favor, pare de brigar, vocês duas. Vai se converter. Ai. Engraçado, né? Pensar que ele falava o nome. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Pô! Oh, então era... Ai, 2000 anos eu falando o nome dela, porque ela estava brigando com a irmãzinha. Então Paulo estava sempre mandando essas cartas aí de B.O., de gente, não é a fé, não é assim, pelo amor de Deus, é pra cá. Em Gálatas ele fala, né, vocês estão me dando dores de parto, vocês estão me dando muito trabalho. Em Romanos não, em Romanos ele tá... Oi? Pois é, em Romanos, né, ele não conhecia a galera, mesmo assim ele vai dar umas. Paulo não se aguenta, mesmo assim ele vai falar, gente, vamos amar uns aos outros, como irmãos aí? E a gente já vai entender por quê, se o relógio me permitir. Então, ele escreve essa carta de apresentação também e de exposição da mensagem que ele vinha carregando, como que para dizer, é isso que eu falo, é isso que eu prego, é isso que eu sou, né? Porque eu estou querendo dar uma passadinha aí, certo? Pode passar. E aqui ele também vai falar sobre os seus planos para o futuro. Porque qual que era a ideia de Paulo? Paulo nunca tinha ido a Roma, vamos entender aqui. Paulo já tinha pregado nas províncias orientais de Roma. Macedônia, Acaia, Ásia, Síria, todas essas províncias ele já tinha ido. Mas ele não tinha ido lá mais para os lados da Europa, lá para cima. Ele não tinha ido para Roma, Espanha, outras regiões. Então a ideia de Paulo era terminar, levar... Tadinho, né? Eu é que sei os planos que tem a vosso respeito. Mas o plano dele era levar a ofertinha da galera para Jerusalém. Se nada de ruim acontecesse, ele iria para Roma. Ele queria pegar uma oferta com a igreja de Roma, ali, uma ajuda, para ele chegar até a Espanha. A ideia de Paulo era ir até a Espanha. Quem pode ler para mim Romanos 15, do 22 ao 24? Muito bem. Então, Paulo pretendia ir para Roma, passar um tempo ali, recolher ali também uma ajuda para ele conseguir chegar até Espanha. Porque, gente, Paulo vivia, assim, no começo do ministério dele, lá em Atos fala que ele trabalhava fazendo tendas, né? Então, ele, talvez quando ele ficava, dependendo da cidade, ele conseguia trabalhar ou não. Mas a essa altura, mais velho, provavelmente o seu ministério era realmente sustentado pelas ofertas das igrejas, né? Então, ele tinha um plano. Só que depois que ele escreve essa carta, quando ele começa a voltar para Jerusalém, a gente estudou em Atos que o próprio Espírito Santo começa a avisar ele que em Jerusalém as coisas não iam dar muito certo. O próprio Espírito Santo fala, você vai ser preso, você vai sofrer. Aí os amigos dele falam, não vamos para Jerusalém não. Tem uma hora que ele irrita, ele fala, vocês estão me deixando triste. Eu vou,
não é porque está difícil que o Senhor não quer que eu vá. Ele quer que eu vá. Então eu vou. Mas a princípio o plano dele era ir para Roma e depois ir para Espanha. Uma curiosidade é que a gente não sabe se ele chegou a ir para a Espanha depois que terminou a prisão dele em Roma. A tradição diz que sim. Tem alguns eu esqueci o nome daqueles livros. Tem alguns apócrifos, alguns livros esparsos que relatam uma possível viagem de Paulo à Espanha depois. Mas na nossa Bíblia, no nosso cânon, a gente não tem esse relato, também não tem documentos oficiais que nos apontem. Quer dizer que ele não foi? Que ele foi? Não. No céu, a gente pergunta se ele chegou até a Espanha. Mas até Roma, ele foi naquelas condições. E depois ele, né, possivelmente morre em Roma, depois de alguns anos, já com as ordens de Nero. Certo? Pode passar, Denis. Sobre a igreja romana. Quem era essa igreja? O que eles faziam? Hoje no Globo Repórter? Não. Aí, da onde surge essa igreja? Se Paulo não fundou, da onde surge? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela acredita que o fundador da igreja de Roma foi Pedro, né? Mas não temos da mesma maneira registros aqui, né, oficiais, bíblicos, tal, que Pedro tenha ido a Roma antes lá da situação dele com Nero, que ele também vai morrer nessa circunstância. Então, a gente não sabe quem fundou a igreja de Roma. Não sabemos quem foi o fundador, não sabemos de onde ela surge. Uma hipótese é que ela tenha sido fundada depois de Pentecostes. Por quê? Quando acontece a festa de Pentecostes, que o Espírito Santo desce, que daí eles começam a falar em línguas, lembra? Nessas línguas a gente viu, não eram línguas estranhas, naquela oportunidade eram línguas, porque as pessoas começam a entender a pregação do Evangelho. Tinham alguns romanos. Quem pode abrir para mim? Atos 2, do 7 ao 10. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da pátria, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Muito bem. Então, ali, naquele momento, o que acontecia, gente? O judeu, ele já tinha sofrido várias dispersões. Então, a gente já tinha judeu morando num tanto de lugar fora de Jerusalém, certo? Porém, tradicionalmente, o judeu deveria voltar para Jerusalém em algumas datas específicas, como a Páscoa e a festa de Pentecostes. Então, naquela oportunidade da festa de Pentecostes, de Atos 2, existiam pessoas de muitas regiões ali em Jerusalém. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles começam a falar em línguas, cada estrangeiro que estava ali começa a entender na sua própria língua. E é isso que eles estão falando. Eles estão falando, mas eles não são galileus? Por quê, gente? Porque os galileus não tinham lá muito prestígio, né? Especialmente os pescadores, não eram pessoas letradas para estar falando diversos idiomas. Então, eles falam, eles não são galileus? Porque aqui nós temos pessoas da Capadócia, do Egito, da Frígia, sei que, e a gente está escutando cada um na sua língua. E alguns eram romanos. Então, naquela oportunidade, alguns judeus romanos estavam ali e podem, logo em seguida desse texto, fala que milhares de pessoas se converteram. Então, pode ser que alguns romanos, nesta oportunidade, tenham se convertido e, voltando a Roma, iniciaram ali uma comunidade, né, cristã. Não temos, né, isso é uma hipótese, mas o fundador, pessoal, esse daqui começou na casa dele, não sabemos. Mas existe essa boa possibilidade. E essa característica, essa igreja, ela tinha uma característica muito peculiar. Por quê? Porque durante 5 anos, pelo menos, essa igreja foi exclusivamente de gentios.
quer dizer, durante um período relativamente grande, não tinha judeu na igreja de Roma. E por que sabemos disso? Pode passar, Denis. Existia um imperador chamado Cláudio. Esse imperador, ali por volta do ano 49 depois de Cristo, ele dá um decreto que os judeus deveriam sair de Roma. Deveriam voltar, sair, para qualquer lugar que eles quisessem, mas eles deveriam sair de Roma. Porque os relatos, e esses relatos são históricos, não são relatos religiosos, falam sobre uma confusão com alguém chamado, né, eles não conseguem escrever, mas algo que a gente entende como Cristo. Então, os historiadores e os teólogos entendem que provavelmente estava havendo ali uma confusão entre judeus e cristãos. E aí Roma, que não gostava do negócio da revolta, manda que os judeus saiam de Roma. Nesse sair de Roma, por exemplo, quem saiu? Priscila e Áquila. Porque lá em Atos 18 vai dizer exatamente isso. Vai dizer... Quem pode abrir para mim, por favor? Vai dizer que Priscila e Áquila tinham saído de Roma por causa do decreto de Cláudio. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los. Então você imagina aqui comigo este cenário. Normalmente os professores, os líderes das igrejas eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Por quê? Porque eles conheciam a Bíblia. Que naquela época era o Velho Testamento. Então eles eram pessoas que tinham mais conhecimento a respeito das Escrituras e se convertendo, eles que eram os líderes ali, né, num primeiro momento. E daí você imagina essa igreja que com esse decreto de Cláudio, ela fica sem a sua liderança. Porque eles saíram de Roma. Talvez algum outro líder era gentil, mas assim, boa parte da sua liderança devia ser judia. E aí eles têm que sair de Roma. E aí você fica com uma igreja exclusivamente gentia. Não tinha nenhum judeu nessa igreja. Qual não deve ter sido o desespero daquele povo? Porque imagina que se hoje os pastores, a junta e os líderes simplesmente saírem, né? Não fica ninguém, não pode. Acontece isso. E para ajudar, depois de 5 anos, Cláudio morre. E o decreto foi revogado. E aí essa igreja já se organizou, né? Novos líderes já se levantaram, eles já têm uma nova programação, uma nova membresia. E quem que volta? Os romanos que tinham ido embora 5 anos atrás. Inclusive Áquila e Priscila, porque lá em Romanos 16, Paulo está escrevendo aos romanos, certo? Quem que ele saúda? Áquila e Priscila. Quem pode abrir aí para mim? Só para a gente ler a saudação. Romanos 16, 3. Muito bem. Então, Paulo conhece Áquila e Priscila em Corinto, né? Eles vão ser muito importantes para aquela igreja, mas depois eles retornam a Roma. E aí você imagina um culto de domingo aqui na nossa, para a gente entender? Nós estamos aqui, todo mundo, e de repente chega, sei lá quantas pessoas, tudo de novo voltando. Não sei se algum deles queria ou não retomar os seus cargos, mas daí há de se ter um novo entrosamento ali. Pode passar, Dé? Então, embora a gente não tenha os relatos do que foi isso, né, pelos acontecimentos históricos e pelo que fala na própria Bíblia, isso aconteceu com uma parte importante da igreja. E aí eu fico pensando no cuidado de Deus com essa igreja.
Porque, gente, não é fácil. Primeiro, a própria cultura romana já era muito complicada. Então, um gentio, um romano que se convertia, cara, devia ser uma transformação assim. Por quê? A cultura romana adorava uma coleção de deuses. Eles absorveram a cultura grega. Então, todo o panteão de deuses, lembra? Zeus, Poseidon, toda aquela galera é absorvida pela cultura romana. E aí, de repente, você descobre que é um Deus, um Senhor, um Salvador, perfeito, porque os deuses romanos não eram perfeitos. Eles eram meio humanoides, né? Então eles se vingavam, eles mentiam, eles se relacionavam, eles traíam, se relacionavam amorosamente entre eles, se relacionavam com os humanos. E aí você tem um outro parâmetro de Deus, de Senhor, de Salvador, de Criador. A cultura romana, ela valorizava muito a questão da honra, da dignidade, do status social, do poder familiar. Então, tipo assim, tinha o pai de família, que era, eles chamavam de pater, vocês não estão com a memória fresca aí, não, o negócio da Roma, pater família, o poder familiar ali do pai. A mulher era nada. A questão, você sabe, né? Se lembrar para falar. E aí, então tinha toda essa transformação de cultura, tinha um pessoal ali que não tinha familiaridade com o Antigo Testamento, as Escrituras, e aí eles ficam sem liderança, ou ficam sem parte dessa liderança, e depois parte dessa liderança provavelmente volta, né? Mas o Senhor, de alguma maneira, Ele cuidou, porque aquela igreja se manteve. Aquela igreja se mantém, ela se fortifica de alguma maneira, né? E é por isso, talvez, que Paulo tenha escrito algumas coisas para os romanos, porque talvez aquela igreja fosse uma igreja faccionada. E ele escreve assim, em Romanos 12, que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal, Romanos 12, 9. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com um coração cheio de paz. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres, aguentem com paciência o sofrimento e orem sempre. Talvez seja por conta dessas características dessa igreja. Uma igreja que passou ela tinha um perfil bem diferente das outras igrejas, né? Mas ela passou ali por uma série de fatos históricos, vamos dizer assim, que impactaram no cotidiano daquela igreja, que impactou ali no dia a dia daquele povo. Alguma dúvida? Eu fico pensando às vezes que quando deve ser difícil para um judeu se converter. Nossa! O excesso do conhecimento da sabedoria bloqueia, né? A capacidade de entender algo novo, né? Porque uma pessoa que não, por exemplo, que não tinha conhecimento da escritura, né? Que recebia a palavra sobre um Deus que aceita, que perdoa, que justifica, né? É uma coisa. Agora, para uma pessoa que já acha que é santa, que já está guardado pelos mandamentos, pelo conhecimento, entender, né, que tem uma linha bem fininha, né, entre o conhecimento e a verdadeira salvação, né? Sim, e na verdade é um erro que a gente está, me fugiu a palavra, suscetível a cometer nos dias de hoje. Porque o que aconteceu com os judeus? Eles tinham conhecimento, eles tinham acesso que ninguém mais tinha, eles tinham as escrituras, só que eles criaram na cabeça dele uma expectativa, eles colocam, né, Deus numa caixinha, o Messias numa caixinha, e aí quando o Senhor faz aquilo que é diferente, é exatamente isso. Não, mas eu sei, eu conheço, é isso que é. Eu não preciso desse Jesus que você está me mandando.
Exatamente. Das influências, né? Então, qual que é o nosso risco aqui? O nosso risco é, não, mas eu já sou crente, eu já conheço, eu já sei, eu já venho na igreja, eu já cumpro a ritualística. Eu não preciso ser transformado ainda, eu não preciso ser tratado ainda, e a gente precisa. Eu falo que, esses dias eu vi um trechinho da Ana Paula Valadão falando, ela fala assim que tem um pensador cristão que ele fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é. Porque o meu coração está desesperado, procurando coisas, né, que me deixem independente de Deus. Então eu me apoio muitas vezes no meu orgulho transmutado de outra coisa, no meu trabalho, na minha competência, no meu dinheiro, na minha família. Não, eu vou ser feliz se eu tiver isso, não, eu preciso disso, isso daqui é o mais importante para mim. Na verdade, muitas vezes são ídolos que a gente vai montando no nosso coração, mas a gente é crente. Né? A gente não... eu sou crente. Eu faço tudo. Então a gente precisa sondar. Nossa, nascida, criada, filha de pastor, pelo amor de Deus. Né? Eu não tenho inveja, não tenho preguiça. Entendeu? A gente precisa, não tem mágoa. A gente precisa ter esse cuidado para a gente não incorrer exatamente nesse mesmo erro. Não, eu já sei, já sou santo. Deus é aqui, ó, tá nessa caixinha. Né? E de repente Deus vai vir. De repente eu tô achando que eu vou para Roma passear e o Senhor tá levando pro... Né? E de repente eu tô achando que é uma prisão e vai ser um descanso. A gente precisa ter esse coração quebrantado diante de Deus para entender aquilo que Ele está fazendo, para entender aquilo que Ele está nos encaminhando. Né? E para a gente fechar, eu gosto de ver o cuidado de Deus com a igreja, com o povo dele. Né? Eu não sei o que aconteceu em Roma, não sei, eu lembro muito de Neemias, né? Que Neemias, a Bíblia fala que ele estava lá reconstruindo os muros, era a pá numa mão e a espada na outra. E aí aquilo que era para ser mal era revertido em bem, e o povo vinha distrair ele, eles falam, não tem tempo para vocês não. Vocês não querem ajudar, não me atrapalhem. E o Senhor vai cuidando, vai direcionando a igreja aqui em Atos, com Paulo, as pequenas providências que Deus ia, eles tinham um plano para matar Paulo no meio do caminho. Aí eles falam, não, levanta 200 soldados para levar Paulo de uma cidade a outra, Paulo preso. Mas ali, se ele não tivesse aquela guarda, ele seria morto. Então, as pequenas providências que Deus vai dando e vai cuidando da igreja para que ela tenha chegado até aqui. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala da igreja. Eu fico muito chateada quando eu vejo o povo falando as coisas da igreja na internet. O povo fala assim, eu gosto de Jesus, eu só não gosto da igreja. Irmão, então você não gosta da noiva de Cristo, querido. Mas não é perfeito. Nós somos, eu sou, alguém. É difícil mesmo, é complicado mesmo. Mas é a noiva de Cristo, é a maneira que o Senhor escolheu para se manifestar nesse tempo. Né? E a gente faz parte disso. E que a gente ame a igreja, que a gente ame essa comunidade. Mas é difícil, tem que... irmão, é difícil. Se fosse fácil, você chamava céu. Aqui vai ser um pouco difícil mesmo. Né? Mas que o Senhor nos dê esse amor e esse entendimento. E que você comece a ler aí na sua casa o livro de Romanos, para ir se preparando. Vai ser muito legal, porque assim, diferente dos outros livros, que a gente foi vendo muita história, aqui tem muita doutrina, muito entendimento sobre o plano de salvação mesmo. Né? Então, aproveite esse tempo, faça os devocionais. Se der certo, a gente vai disponibilizar as gravações, volta, vem, tem dúvida, chama, se envolva, querido, não perca essa oportunidade, não. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, fique de pé para a gente encerrar a nossa aula, que já são 10h05. Convide alguém, fala para os irmãos da igreja, fala, gente, a EBD tá tão legal, vamos lá. Botar fogo nesse povo aí, gente, que por falta de conhecimento não quero ninguém perecendo nessa igreja, não. Deixa eu subir aqui para orar. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e porque o Senhor cuida, Pai, do teu povo. Deus, ao longo da Bíblia, nós vamos vendo a tua providência, nós vamos vendo o teu cuidado, nós vamos vendo, Senhor Jesus, o Senhor cuidando de pequenas e de grandes coisas, e nós te agradecemos por isso, Pai.
E nesse momento nós te agradecemos pelo Cristo que se fez homem e que veio até nós e que nos amou, e que nós vamos estudar tanto sobre a salvação, sobre o perdão dos pecados, sobre, Senhor Jesus, renovar a nossa mente, sobre a prática cristã. E nós te agradecemos, Senhor, por isso, e te agradecemos pela nossa igreja, Pai. Deus, essas igrejas que temos estudado e que ainda vamos estudar tinham seus problemas, as suas dificuldades, mas o Senhor vai cuidando de cada uma delas. O Senhor vai tratando, o Senhor vai usando cada uma delas, e nós te agradecemos pela nossa comunidade. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem levantado pessoas comprometidas. O Senhor tem, Senhor Jesus, aberto, Pai, caminhos para que nós possamos passar e que a gente tenha um coração, Senhor Jesus, voltado para Ti, voltado para essa comunhão, para o servir no Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso e pedimos que esse ano seja um ano, Senhor Jesus, não só de crescimento em números, mas de crescimento espiritual, de crescimento em profundidade do conhecimento da Tua palavra, Senhor Jesus, no crescimento dos Teus dons pela nossa igreja, Senhor Jesus, crescimento na nossa fé, em nome de Jesus, Pai. Deus, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, que o Senhor dê a eles, Senhor, um domingo abençoado, que o Senhor abençoe as nossas famílias, Deus, e à noite nós estaremos aqui reunidos para celebrar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, gente. Espero vocês semana que vem.